A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Então todo mundo bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Vamos gravar mais um vídeo, continuação do livro de Atos, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Vamos acertar aqui direitinho. Pera aí. Gado para lá, todos os dias. Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá. Já vou explicar isso aqui, que nem eles foram ao templo para reunião de oração. Naquele tempo, ia ser o templo, tá? Mas aí Jesus já tinha morrido e falou que ia adorar Espírito e verdade. Sim, mas eles tinham que ir ao templo porque, entenda uma coisa, irmãos. O povo, ele tinha a cultura dos judeus. A cultura dos judeus, naquela época, Salomão construiu o templo. E se adorava a Deus no templo, num lugar físico. Tinha que ir lá, certo? Depois foi destruído o templo, reconstruíram o templo. Depois, segunda vez destruíram o templo, aí Herodes reformou e construiu. Depois Jesus falou que ia ser destruído e não ia se levantar mais o templo. Mas tinha algumas sinagogas, alguns templos lá. Certo? Templos, porque os templos que ia ser reconstruído não foi mais, depois de Cristo profetizar que não ia ficar pedra sobre pedra e que ia adorar o Pai Espírito e verdade, não tem mais templo. Só que eles iam ao templo porque ainda os judeus que não creram ainda, eles tinham essa cultura de se adorar no templo. Só que Jesus falou para a mulher samaritana: não adorareis o Pai nem no monte, mas nem nesse templo. Aos verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Não é mais um lugar físico e nem é fisicamente, em espírito e verdade, ou seja, em sinceridade de coração. Em qualquer lugar que você esteja reunido, entre 2 ou 3, em nome do Senhor, lá ele está. Então, só que eles iam lá porque aquelas pessoas ainda não tinham crido e eles iam pregar para ela vir a crer, receber o Espírito Santo. E elas se concentravam lá, porque a cultura delas se adorar no templo. Mesmo depois que Jesus veio, algumas ainda não creram, então elas tinham esse costume. Então eles tinham que ir lá no templo, fazer a adoração lá para falar para a pessoa. E mais na frente vai falar disso. O próprio Estevão vai falar e depois Paulo vai falar para os atenienses. Que Deus não habita mais em templo feito por mãos de homem, entendeu? Todos os dias, ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiam à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos e disse: olhe para nós. Ele olhou na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar. Dito isso, segurou o mendigo pela mão direita e puxou. Num segundo, os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. Legal é isso aqui, é outra revelação que tem aqui, irmãos, Por exemplo, eu não tenho dinheiro, e eu mesmo às vezes gosto de usar esse versículo que eu acho muito bonito. Aí às vezes eu encontro a pessoa está numa dificuldade, ou me pede dinheiro, eu falo assim: eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Mas eu não falo seja curado fisicamente, eu falo, eu tenho essa mensagem: Jesus te ama, e entrega a sua vida a Jesus Cristo, que ele pode tanto te curar de físico como de alma. Só que, entenda o que eu vou falar agora, irmãos. Naquela época de Jesus e depois, como ele escolheu os 12 apóstolos para fazer a obra que Cristo começou, o que acontece? Por que eles faziam tantos sinais e tantas curas? Para mostrar a veracidade que Jesus era o Filho de Deus e que os seus apóstolos eram escolhidos e que as pessoas tinham que crer nos apóstolos. Depois a partida dele é o céu, de Cristo, entendeu? Então, tanto Cristo como o apóstolo faziam muitas curas. Só que hoje não tem tanta cura nessa mesma proporção. Não estou dizendo que Deus não cura hoje, ele cura. Já vi gente curada em nome de Jesus, de câncer.
certo? Eu fiquei sabendo e vi, e presenciei, certo? Só que não é no nível que se curava lá. Tanto não é, porque assim, tem pessoas que têm muita fé e a gente ora para a pessoa ser curada e a pessoa morre e não é curada. Entendeu? Ah, aí você vai falar, ou você que orou não tem fé, ou a pessoa que recebeu a oração não teve fé. Isso daí não pode ser dito, irmão. Porque Jesus falou, lá no Evangelho de João, os discípulos falou, porque esses daí nasceu cego? Foi o pai que pecou, a mãe que pecou, os pais dele ou foram ele que pecou? Para ele nascer assim. Aí Jesus falou, ó, nem eles pecaram, nem o pai deles pecou e nem ele pecou. Mas foi para que se cumprisse a glória de Deus. Que Jesus ia curar ele e mostrar que a glória de Deus ia resplandecer ali. Entendeu? Então, a gente às vezes julga sem saber as coisas. Então, porque assim, por que eu tô falando isso? Se for assim, então não vai existir mais morte no tempo de hoje. Todo mundo vai ser curado, certo? É só você ter fé e você vai ser curado. Então, Deus sabe o tempo de cada um nessa terra, irmão. Se você orou, a pessoa não foi curada, às vezes não é porque a pessoa não teve fé ou você que orou não teve fé. É porque o tempo da pessoa chegou e Deus não queria curar. Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Não adianta você contestar a Deus. Ah, por que Deus curou esse e não curou aquele? É desígnio de Deus. Tem coisas que Deus vai nos revelar, a gente vai entender. Tem outras que a gente não vai entender. A gente tem que aceitar e confiar em Deus e pronto, acabou. Entendeu? É isso. Então, hoje em dia, muitos falsos profetas falam aí que cura e eu não vejo cura nenhuma. Tem uns que cura mesmo. Que não é ele que cura, não é o profeta, tá? Quem cura é o nome de Jesus. Que o poder está no nome de Cristo, não está em nós. Ou em qualquer profeta que põe a mão nas pessoas, seja curado. Porque eu curei a pessoa, você curou coisa nenhuma. Quem curou foi o nome de Cristo. Porque, ó, tanto isso é verdade, irmãos, que Jesus fala em Mateus, no Evangelho de Mateus? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do Pai, certo? Naquele dia muitos dirão, Senhor, não curamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não profetizamos em seu nome. O que Jesus responde? Aparte de mim, vós que praticais a iniquidade, pois não vos conheço. Então, como que a pessoa que Jesus falou que não conhecia conseguiu curar as outras pessoas? Conseguiu curar porque ele usou o nome de Jesus. O que cura é o poder do nome. O nome de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. A palavra de Jesus tem poder. Não é a pessoa que fala. Não sou eu que falo da palavra que vou te curar. Entendeu? Quem vai curar é o poder da palavra. O poder da sua fé que está recebendo no nome de Cristo. E às vezes você mesmo tendo fé, ou eu tendo fé e orando, não vai curar. Porque seu tempo chegou, entendeu? É isso. O homem entrou no templo com eles, andando para todo lado, dançando e louvando a Deus. Todos os que estavam ali puderam vê-lo andando e louvando a Deus. Eles esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, pois reconheceram imediatamente o aleijado que pedia esmolas perto da porta do templo. O homem empolgado dançava em torno de Pedro e João. Os que estavam presentes cercaram um trio no pórtico de Salomão para conferir de perto o milagre. Quando Pedro percebeu a plateia ali formada, dirigiu a palavra a eles. Caros israelitas, por que tanto espanto? Porque nos olham como se o homem estivesse andando por causa do nosso poder ou devoção. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu filho Jesus, aquele que Pilatos declarou inocente e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o santo, o justo e pediram um assassino em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida que Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. A fé no nome de Jesus pôs de pé este homem, cuja condição vocês conheciam bem. Fé no nome bem. de Jesus Cristo. Sim, nosso a fé, Senhor. e nada menos que a fé deixou este homem curado diante de todos vocês. Agora, amigos, sei que nem vocês, nem seus líderes tinham ideia do que estavam fazendo quando mataram Jesus. Mas Deus, que pela pregação de todos os profetas já havia determinado que o Messias seria morto, sabia exatamente o que vocês iriam fazer e usou isso para cumprir seu plano. Mas é hora de mudar de vida.
Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, a saber, Jesus, que Ele preparou para seu povo. Por enquanto ele precisa permanecer nos céus, até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem outra vez tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Moisés, por exemplo, disse: do meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu. Ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo. Todos os profetas, desde Samuel. Ali o profeta será eliminado do povo naquela época. Foi o que eu acabei de falar atrás. Que o falso profeta era apredejado. E aqueles que não escutavam o verdadeiro profeta de Deus será eliminado do povo. Tanto eliminado na parte física, ou às vezes se não fosse eliminado na parte física, na parte espiritual. Entendeu? Ou então no futuro, do grande dia, do grande julgamento do Senhor. Entendeu? Afirmaram com veemência a mesma coisa, que este tempo chegaria. Esses profetas, somados à aliança que Deus fez com os antepassados de vocês, são sua árvore genealógica. Os termos da aliança que Deus fez com Abraão são estes: pelo seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas vocês são os primeiros da fila. Deus ressuscitou seu filho e o enviou para abençoar vocês, um a um, para que se convertam dos seus maus caminhos. Atos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus se aproximaram, indignados com o fato de aqueles apóstolos pretensiosos estarem instruindo o povo e afirmando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os dois foram presos e ficaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde da noite. Mas a essa altura, muitos dos que tinham ouvido a mensagem haviam crido, cerca de 5.000 pessoas. No dia seguinte, foi convocada uma reunião em Jerusalém. Os governantes, líderes religiosos e mestres da lei judaica, o sacerdote principal Anás e os demais, Caifás, João, Alexandre, enfim, todos que tinham alguma influência estavam lá. Eles puseram Pedro e João no meio da sala e os pressionaram. Quem deu autoridade a vocês? O que pretendem com isso? E naquela hora, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu: governantes e líderes do povo, Olha aí, ó. fomos trazidos a julgamento hoje por Presta ajudar atenção, um homem hein? doente. Se estamos sendo investigados por causa desta cura, vou ser bem claro com vocês. Não temos nada a esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês mataram numa cruz e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está na presença de vocês, saudável e curado. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, que agora é a principal. A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação. Somente o de Jesus. Nome acima de todo nome. Eles não Nome de conseguiram Cristo. desviar os olhos Não de tem Pedro outro e João, caminho. A porque verdade é a eles se vida. mostravam confiantes e seguros. A fascinação aumentou quando perceberam que os dois eram leigos, isto é, sem formação teológica Sem e estudo, ó. com pouca educação formal. Olha lá. Eles Tinha estudo, reconheceram mas pregava os por meio do Espírito companheiros Santo. de Jesus, mas com um homem diante deles, de pé e curado, o que poderiam argumentar? Eles os mandaram sair da sala por um instante para que pudessem elaborar uma estratégia. Disseram: Porque na verdade os sacerdotes e os religiosos fariseus é o mesmo que acontece hoje. Só que hoje eles fraudam o nome de Jesus, né? Ele não impede de pregar o nome de Jesus, mas os religiosos falavam, não pregue nesse nome. E até os imperadores, né? Que eram os governantes da época, né? Não pregue no nome de Jesus, nem pregue que ele ressuscitou, entendeu? Aí Pedro, como o próprio Pedro falou na carta de Pedro, que tem que obedecer aos governantes, nessa carta de Atos ele fala, mais provém obedecer a Deus do que aos governantes.
Foi o que eu falei no outro vídeo anterior. Que às vezes você vai obedecer o governante no que é justo, o que ele pede para você fazer de que é justo. O seu patrão também. Agora, se for injusto, mais provável obedecer o que Deus fala do que o homem. Seja esse homem governador, seja quem for. Se tiver em desacordo com a palavra de Deus, a gente não deve obedecer os governantes. Entendeu? Não é obedecer cegamente. O anticristo vai vir como governante e você vai obedecer? O que vamos fazer com esses homens? A esta hora, todos na cidade. E fala para obedecer até os governantes maus. Mas não obedecer, fazer maldade que nem eles fazem. Às vezes ele fala assim para você, os próprios maus, governantes maus, fala assim, ó, faz isso aqui, só que você vê que é justo o que ele tá falando para você fazer, mesmo ele sendo mal. Porque, que nem, por exemplo, os políticos, eles não falam que vão fazer isso, não prometem tantas coisas boas e acabam não fazendo, e você não vota nele, então você confiou. Então, e às vezes eles não fazem algumas coisas boas, mesmo eles sendo corrupto. Por exemplo, colocar asfalto na rua é uma coisa boa, que nos auxilia, não é? Mas todo mundo sabe que eles têm superfaturamento e roubam, não é? Então, é isso que está dizendo. Obedecer mesmo os governantes mal, mas não imitar as obras má deles. Entendeu? E que eles estão por trás disso. Não há como refutar. Para que isso não vá adiante, temos que ameaçá-los, para que eles não mencionem o nome de Jesus a mais ninguém. Tá vendo? Eles os chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menção ao nome de Jesus, nem ensinar. Olha o que Pedro vai falar. Mas Pedro e João reagiram. Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus ouvir a ele ou a vocês. Nós não temos dúvida. Não podemos nos calar a respeito do que vimos e ouvimos. Os líderes religiosos fizeram mais ameaças. Olha lá, mas provém, o Pedro falou lá, ó. Pois contra eles ele não vai ser mesmo, mas provém obedecer aos homens do que a Deus. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido e sem dúvida iria se revoltar contra essa decisão. Além disso, o homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos de idade. Assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte, que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que há neles. Pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições. Poderosos se encontram em reuniões de cúpula. Os que negam Deus e se rebelam contra o Messias. Pois de fato, eles se reuniram. Herodes e Pôncio Pilatos com nações e povos, e até mesmo Israel, nesta cidade, para planejar contra seu santo filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora eles atacam de novo. Cuida destas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar tua mensagem. Estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, os apóstolos e Jesus Cristo, mesmo tempo que era chamado de servos, e era de filhos, então nós somos chamados de servos que servimos ao Pai, que é Deus, entendeu? E eles eram presos por pregar os evangelhos. Eles viviam em prisão, viu? Só que os anjos iam lá e libertavam com o sobrenatural. E no final dos tempos vai acontecer isso. A Apocalipse fala, muitos de vós vão ser postos na prisão por um tempo, né? Mas não negue o meu nome. Se possível, até a morte, não negue que você receberá a coroa da vida. E não só a coroa da vida, mas os galardões do céu. Recompensa. Tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estava unida, um só coração, uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade nem do que era deles.
Ninguém dizia, isto é meu e de ninguém mais. Dividia tudo com Eles todos. compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, Ó, pra vocês entenderem, não é pra vocês vender sua propriedade, que nem muitos fazem aí, que eles usam essa passagem para dar pro pastor e o pastor ficar rico nas suas custas, não. O que eles faziam era assim, ó, eles vendiam os terrenos, punham aos pés dos apóstolos e os apóstolos na frente deles repartia para todo mundo ali, ó, aqui é o seu, pra você não passar fome, aqui para você, aqui para você. E os apóstolos faziam isso na frente daqueles que doavam quando vendiam as propriedades. Então, não é você cegamente dar pro seu pastor e ele não te prestar conta de onde está vindo, não. Entendeu? Agora, se você quiser ser enganado, as pessoas quiserem ser besta dos outros, cada um faz, o dinheiro é seu, né? Mas eu que não caio nessa. Se eu quiser ajudar alguém, eu vou lá, eu mesmo verifico a pessoa que está precisando, ó, tá aqui para você. Chegou para a pessoa, entendeu? Era assim que era feito lá. Certo? E ali falava que eles tinham tudo em comum. Só que passou o tempo, Jesus falou que cada um ia para o seu lado. Tanto é que Paulo, nas cartas de Paulo, fala que todo mundo abandonou ele. Só Lucas ficou com ele, mas Deus assistiu ele nas prisões dele. Entendeu? Então até aquele momento, tá todo mundo se ajudando. Daqui a pouco, todo mundo se dividiu. Cada um foi para o seu lado. Entendeu? E aí é o que Jesus falou que ia acontecer no final dos tempos. Pai contra filho, filho contra pai. Tá? Por causa da ação demoníaca, mas Deus vai acabar com tudo isso daí, com as armadilhas do diabo, com tudo. Distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e o entregou como oferta aos apóstolos. Atos, capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias, com a conivência da esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. Em seguida, entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas mentiu ao Espírito Santo. Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto. E todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passada não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu: O que a levou a ser conivente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar, e você será a próxima. Mal ele pronunciou essas palavras, ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado. Ó, por isso que fala assim, ó, o homem plantar, o homem semeará. Se ele plantar o bem, colherá o bem. Se plantar o mal, colherá o mal. Porque ali, ó, eles mentiram o Espírito Santo, o terreno era deles. Eles podiam ter vendido e comunicado a Pedro, falar, porque Pedro era um dos líderes dos apóstolos, né? Pedro, ó, eu vou precisar do dinheiro, eu vou dar só parte, porque eu vou precisar, que eu tô passando por isso aqui. Aí Pedro falou, o terreno era seu, você podia ter gasto dinheiro, mas tinha que comunicar. Mas o que eles fizeram? Deram parte e mentiram ao Espírito Santo. Eles não mentiram ao Pedro, nem aos apóstolos, eles mentiram ao Espírito Santo. Só que alguém deve ter ouvido, o Espírito Santo deve ter movido alguém e levou para Pedro. Aí Pedro falou, e aí os dois caíram mortos. Por quê? Não se brinca com as coisas de Deus.
Aprendeu isso, hein, irmãos? Muita gente que eu vejo aí zombando com as coisas de Deus, artista, rasga a Bíblia, come a Bíblia e faz zombaria de Jesus, faz... Daqui a pouco a pessoa pega uma doença, pega uma coisa, ela se arrepende e perde perdão. Já aconteceu vários artistas fazendo isso aí. Eu me perdoe e tal, que Deus me perdoe, eu fiz uma coisa errada e zombei, escarneci. O homem plantar, o homem colherá. E ainda assim, não blasfemará contra o Espírito Santo de Deus. Todo pecado que o homem comete, lhe será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Você quer brincar, brinca com qualquer coisa, irmãos. Não brinca com as coisas de Deus, não. Porque Deus é vingador dessas coisas. Aí, por isso que muitas coisas acontecem na vida das pessoas, a pessoa não sabe por quê. Deus não é desse de se vingar. A Bíblia fala que Deus é amor. O primeiro requisito de Deus é o amor. Depois a justiça, mas que Deus é fogo consumidor e é vingador. Certo? Vingador dos mal, que pratica os mal. Ele não é vingador. Agora, se a pessoa se arrepende... Agora, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, tá? Mas qualquer outro que a pessoa comete e se arrepende, Deus perdoa. Porque Deus é amor e Ele é misericordioso. Mas se você não tiver arrependimento e continuar zombando e escarnecendo, você vai dar conta a Deus. Pensa que não dá conta a Deus não, viu? Vai nessa, vai na onda dos outros. Que nem a outra aí, a senhora aí, rainha dos baixinhos, fala aí, né? O Deus que eu conheço é Deus de amor. Deus não faz isso com ninguém. Deus não cria catástrofe dele. Deus não faz isso. Não é que Deus é mau. Aí ela fala que Deus é mau, que o Deus da Bíblia é mau, que tem que se reescrever a Bíblia. Essa senhora não conhece nada de Deus. O Deus que ela conhece é outro. Eu era fã dessa senhora quando eu era moleque, mas hoje eu me decepciono muito. Não é só com ela não. Muitos artistas que eu tô me decepcionando aí, que ficam falando mal de Deus, da Bíblia, tá? Porque Deus, o primeiro requisito é o amor, mas Deus não é só Deus de amor, Deus é Deus de justiça. Se ele vê o mal, ele não vai ser conivente com o mal, ele vai ter que punir o mal, ele vai ter que punir a injustiça, entendeu? Então não venha com essa não. Do marido. Nesse tempo a igreja inteira e todos os que tomaram conhecimento do fato sentiram um respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus tem que ter temor a Deus, ó. Olha lá, tá vendo? Vai. O trabalho brinca com as coisas de Deus. Resultou em muitos sinais da parte de Deus entre o povo. Deus não se brinca. Coisas maravilhosas aconteceram. Eles se reuniam regularmente no templo, no pórtico de Salomão. E a harmonia entre eles. O homem engana os outros, engana a si mesmo, mas a Deus ninguém consegue enganar, irmãos. Deus olha dentro da pessoa. A pessoa pode enganar quem ela quiser, mas a Deus e a mentira ainda uma hora cai por terra. A verdade vem à tona. Cedo ou tarde ela vem e a vergonha é grande, hein? Notável. Mas ainda que os admirasse, o povo hesitava em unir-se a eles. Apesar disso, o número dos que passaram a confiar no Senhor aumentava sempre. Homens e mulheres, vindos de todos os lugares. Eles chegavam a deixar os doentes na calçada sobre macas, esperando que fossem tocados pela sombra de Pedro quando ele passasse. Multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo os enfermos, e todos eram curados. Sentindo-se afrontados com tudo isso, o sacerdote principal e seus aliados, principalmente os saduceus, entraram em ação. Prenderam os apóstolos e os lançaram na cadeia da cidade. No entanto, durante a noite, um anjo de Deus abriu a porta da cadeia e os libertou. E lhes disse: vão ao templo e fiquem firmes. Digam ao povo tudo o que precisa ser dito a respeito dessa vida. Eles obedeceram, entraram no templo ao raiar do dia e prosseguiram com seu ensinamento. Alheios a isso, o sacerdote principal e seus companheiros convocaram o concílio judaico e mandaram buscar os prisioneiros. Ao chegar à cela, os guardas não encontraram ninguém. Voltaram imediatamente e informaram: encontramos a cela trancada e os guardas nas portas, mas quando entramos não havia ninguém. O chefe da guarda do templo e os sacerdotes ficaram confusos. Afinal, o que está acontecendo aqui? Alguém então apareceu e disse: os senhores sabiam que os homens que foram presos estão de volta no templo ensinando o povo? Então o chefe e os guardas foram atrás deles, mas os trataram bem,
temendo uma reação violenta do povo. Os guardas os levaram de volta e os conduziram ao concílio. O sacerdote principal interrogou: Nós não havíamos dado ordens estritas para que não ensinassem no nome de Jesus? E vocês não só encheram Jerusalém com seu ensino, como estão nos culpando pela morte desse homem? Pedro e os apóstolos responderam: É necessário obedecer a Deus, não aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o numa cruz. Mas Deus o levou para as alturas, ao seu lado, o príncipe e salvador, para dar a Israel o dom de uma vida transformada e de pecados perdoados. Nós somos testemunhas dessas coisas. O Espírito Santo que Deus concede aos que a Ele obedecem confirma cada detalhe. Quando ouviram isso, as autoridades ficaram furiosas. Quiseram matá-los ali mesmo. Mas um dos membros do concílio interferiu. Um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei de Deus e honrado por todos. Ele ordenou que os homens se retirassem da sala por um momento e fez este pronunciamento: Caros israelitas, cuidado com o que pretendem fazer a esses homens. Não faz muito tempo, Teudas fez grande estardalhaço, alegando ser alguém, e conseguiu 400 seguidores. Ele foi morto. Seus seguidores foram dispersos e nada aconteceu. Pouco tempo depois, na época do censo, Judas o Galileu apareceu e arrebanhou alguns homens. Ele também fracassou e seus seguidores se dispersaram por toda parte. Portanto, digo a vocês: tirem as mãos desses homens. Deixem-nos em paz. Se o projeto deles é algo meramente humano, irá fracassar. Mas se é de Deus, não há nada que possamos fazer. E é melhor que vocês não sejam flagrados lutando contra Deus. O argumento os convenceu. Eles chamaram os apóstolos de volta. Após mandarem açoitá-los, eles os advertiram a não falar no nome de Jesus e os expulsaram dali. Os apóstolos saíram do concílio exultantes por terem a honra de serem maltratados por causa do nome. E não perderam um minuto sequer. Todos os dias estavam no templo e nas casas, ensinando e pregando a respeito de Cristo Jesus. Atos. Ó, irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Ó, que honra. Eu não entendia isso. Não é que eu não entendia, é que quando é fácil falar, né? Tem duas passagens que falam assim. Em Apocalipse fala para os anjos, fala para João comer o livrinho, né? Que vai ser doce na boca dele e amargo no estômago. Ou seja, o que a gente entende? Que quando você vai falar de Deus, da palavra para a pessoa, na sua boca é doce, mas quando você aplica na sua vida, ela é amarga. Porque você viu aí o que Pedro falou. Como é honroso você ser perseguido pelo nome de Cristo. E é lógico que dói. Ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser caluniado, injuriado, ninguém gosta de ser desprezado, porque a pessoa nos afasta. Muitas pessoas que não querem ouvir de Deus, da palavra, se afastam de você. Então você sofre por rejeição, você sofre por perseguição, porque as pessoas te xingam. Você viu, fariseu? Não fale no nome de Jesus, açoitaram ele. Você é preso. Hoje a gente não é preso, mas a gente é xingado, escarnecido, rejeitado. A gente é xingado porque fala o nome de Jesus. Tem gente que não gosta de ouvir da palavra, enfrenta a gente, né? Então, mas como é prazeroso, quando, mesmo você sabendo que na hora que você sofre, você pede para Deus para te livrar do sofrimento. Lógico, ninguém gosta de sofrer, mas é prazeroso, depois você volta de novo, mesmo sabendo que você pode sofrer, porque não tem maior amor do que o que Deus tem por nós. Tanto é que Ele deu o único filho para morrer no nosso lugar. Você daria o seu filho para morrer por gente que não presta? Ah, mas eu presto. Você presta se você entregou a vida por Jesus, que antes nós não prestávamos, nós éramos maus. Tanto é que nós vivíamos em pecado, irmão. Nós mentia, nós invejava. Mal não é só matar, roubar e fazer essas coisas perversas demais. Mal é mentir, enganar, trapacear. Às vezes uma palavra foi demais que um soco na cara.
entendeu? Dependendo do qual palavra, então é mal. Então, e Cristo falou um versículo assim, ó, se perseguiram a mim, o servo não é maior do que o seu senhor, vão perseguir a vós, entendeu? Vão perseguir a vós, ou injuriar a vós, vão difamar a vós, vão fazer todo tipo de coisa com vós por causa de meu nome. Mas bem-aventurado aquele que crê no meu nome e fala sobre, são minhas testemunhas, dá testemunho da minha pessoa, entendeu? Então nós somos bem-aventurados, nós não desistimos, mesmo que nos xinguem, nos humilhem, nos persigam, né? Nos rejeitem, né? Então é isso aí, é um prazer servir o Senhor, mesmo com as nossas falhas e nossas limitações, né? Que quem nos capacita é Deus, tá bom? Compartilhe o vídeo, Deus abençoe vocês todos. Badale o sininho, deixa o like e compartilhe, irmãos, o vídeo. E bem-vindo aos novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!